Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar do circuito integrado FSQ 510. Esse circuito integrado, ele é o gerador de PWM das fontes na topologia flyback. Então, vamos aqui ao diagrama em bloco. No diagrama em bloco, nós vamos analisar todo o funcionamento desse circuito integrado. Então, nós vemos aqui, pessoal, que ele tem aqui a sua entrada VCC, né? E para você que está começando, nós vejamos que aqui nós temos o pino chamado D, começar a gerar PWM, é necessário você ter também atenção aqui desse link aqui no dreno do MOSFET, beleza? Mas o funcionamento dele necessita da alimentação, né? E a alimentação, nós temos aqui o pino de alimentação VCC, que é o pino definitivo de alimentação dele, mas o seu start não é feito por esse pino de VCC, e sim pelo pino VS Start, como está aqui, ó, VS Start. Esse VS Start ele vai trazer uma tensão de partida, né, gerado pela próprio DC Link lá no circuito, vai ter um resistor de partida, onde esse resistor de partida vai trazer aqui uma tensão, né, para este ponto aqui, aonde esta chave vai estar fechada, Estando essa chave fechada, nós vamos conduzir aqui e carregar aqui no pino de VCC um capacitor que vai estar aqui ligado diretamente a esse pino para ser carregado. No momento que esse tensão se eleve acima de 8,7 volts, quando ela se eleva acima de 8,7 volts, nós temos aqui a condução aqui desse comparador. Então, nós temos aqui a condução desse comparador, que estava em nível lógico 0, passa a estar em nível lógico 1. Estando em nível lógico 1, ele vai fazer com que esta chave aqui, ela seja aberta, né? Esta chave aqui vai estar aberta. Essa chave estando aberta, você terá no pino de VCC a alimentação vinda agora do circuito auxiliar. Mas isso é depois que gera o PWM. Mas antes de gerar o PWM, nós temos, né, antes de gerar o PWM, quando ainda está com essa conexão feita aqui ainda, nós temos aqui essa tensão de referência que nós temos aqui. Essa tensão de referência vai alimentar aqui neste ponto o oscilador. Ele verificando e aqui tendo neste oscilador a base como 0, ele irá gerar o PWM. Mas antes vai gerar o PWM. Então aqui nós vamos ter o PWM. Mas quer dizer que o PWM irá já assim sair aqui para este ponto? Ainda não. Precisamos verificar as tensões de proteção. Precisamos verificar as tensões de proteção para podermos habilitar a saída do PWM. Então nós temos aqui neste ponto aqui, ó, nós temos aqui também a tensão VREF, ó. A tensão VREF, que é a tensão de 5 volts, a tensão VREF, e a tensão VREF vem para este ponto aqui. No momento que essa tensão aqui ela chega neste ponto aqui, ó, nós vamos ter este monitoramento deste ponto aqui, e inclusive, pessoal, este comparador, ele está colocado de modo errado, né, de modo errado. Esse comparador, o mais é aqui, certo? O mais é aqui e o menos é aqui, ó, certo? Só o erro de colocação. Quando aqui chegar neste ponto, certo? Neste ponto aqui, que estiver acima de 0,8 volts, 0,8 volts, né? No caso aqui, nós vamos ter aqui a saída do nível lógico 0. Saída do nível lógico 0. Neste outro ponto aqui, ó, nós vamos ter também esse monitoramento, certo? E é quando essa tensão aqui, como é rápida, essa tensão aqui ela vai ter uma corrente, um delay aqui, Então, neste ponto aqui, este tempo, nós vamos ter um tempo aqui de atraso também desse ponto aqui, certo? Então, aqui nesse ponto aqui, nós vamos ter o nível lógico 0, porque aqui vai estar abaixo, né? 4, vai estar abaixo de 4,5, ainda não chegou a 5 volts. Estando abaixo, nós vamos ter aqui 0. Neste outra parte aqui, nós temos o sensor de temperatura. Caso esse sensor de temperatura venha a estar abaixo de 130 graus Celsius, nós vamos também colocar aqui neste ponto o nível lógico 0.
Colocando o nível lógico 0 neste ponto aqui, também nós vamos verificar aqui a tensão de OCP, né? Nesse caso, como nós não vamos ter condução ainda de PWM, aqui neste ponto vai estar abaixo, né? Estando abaixo nesse ponto aqui, quem vai vir para cá é o nível lógico 0. E nós temos nível lógico 0, 0, 0. E veja que aqui nós temos uma AVCC, né? AVCC, VCC Gold, né? Que fechou a chave lá. E também nós vamos ter aqui a VCC Gold, ó. E aqui nós vamos ter nós vamos inverter aqui este ponto, né? Como nós temos um inversor. E aqui nós vamos estar em nível lógico 0. Estando em nível lógico 0, nós temos 0, e tem esse ponto aqui ainda, ó. Este ponto aqui, ó, nós vamos ter a tensão, e essa tensão ela será maior, porque aqui nós não temos tensão ainda, então ela será maior, qualquer tensão que chegue aqui será maior, neste ponto aqui, né? Então aqui nós vamos ter nível lógico 0, e aqui nós vamos ter nível lógico 0. Pronto, temos todos nível lógico 0, beleza? Nível lógico 0, neste ponto. E agora nós temos o PWM. Então aqui nós temos o PWM, essa porta lógica NOR aqui, certo? Quando você tem uma entrada com nível lógico 0, aqui passa a ser 1. É dessa forma que você vai ter o PWM. Vai entrar com 1, aí aqui vai estar 0. Quando ele colocar novamente 0, aí nós vamos ter 1. Tendo 1 aqui, nós vamos ter o PWM. Vejamos que aqui nós temos, ó, neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, nós vamos ter um ativador deste comparador. Ele só vai ligar para fazer a comparação quando aqui estiver com nível lógico 1. Vai comparar, porque automaticamente eu tenho nível lógico 1, eu vou ter tensão neste ponto aqui, ó. Então eu vou estar comparando ciclo a ciclo. Todo ciclo eu comparo. Quando estiver com nível lógico 0, ele vai estar desligado. Então é dessa forma que irá funcionar este circuito integrado. Então nós precisamos verificar, né, nesse caso, as tensões. Neste ponto aqui, é essencial quando você colocar o osciloscópio e você vai ter a elevação de tensão, certo? Mas só que essa elevação de tensão, ela não pode alcançar aqui, ó, a 4,5. A 4,5 antes de aparecer o PWM. Antes de aparecer o PWM. Caso ela exceda a 4,5, ela irá a 4,5 volts, e não aparecer o PWM, não aparecer o PWM aqui nesse ponto, aí você tem problema no CI. Então ele vai ter que exceder a tensão de 0,8 volts, você tem que exceder a tensão de 8 volts, mas estar abaixo, certo? E este ponto aqui também, ó, dando uma dica para vocês aí, pessoal, este ponto aqui também, né, ele não pode permanecer acima de 0,7. Ele vai entrar em 0,7 e ele tem que ficar variando esse ponto aqui. Ele tem que ficar variando de 0,7 a 0,1. No momento que ele vai variar aqui, que ele vai alcançar aqui, né, vou fazer outro gráfico aqui, ó, outro gráfico, certo? No momento que você tiver aqui, ó, 0, quando ele chegar a 7, ele vai cair. Certo? Ele vai cair. Quando ele chegar a 0,1, aí vai ter o pulso PWM. Então, toda vez que ele chegar a 0,1, vai ter o início do pulso PWM. Certo? Por isso que ele diz sincronismo. Ele está sincronizando, né? Está sincronizando a saída com a entrada. Certo? E este ponto aqui, nesse caso, como nós já vimos, não pode exceder a 4,5. Este aqui também não pode exceder acima de 0,8. Tem que colocar o scope aqui. Você vai colocar o scope aqui. Vou fazer mais um gráfico aqui. E ele tem que estar variando, né? Ele tem que estar aqui, ó. Aqui está 0,8 volts. E ele tem que estar variando nessa média de 0,4. Vai ficar assim, ó. 0,4. Variando nessa média. Se ele fizer isso, aí o CI entra em proteção, certo? E um detalhe, pessoal, um detalhe. Se qualquer uma desta proteção aqui, ó, certo? Qualquer uma dessa proteção ativar, qualquer uma delas ativar, para desativar,
esta proteção, certo? Para desativar essa proteção, se aqui aparecer 1, ó, se aqui aparecer 1, neste ponto aqui vai subir para 1. Vai desativar o PWM. Desativar o PWM, certo? Mesmo que ele volte a 0, mesmo que ele volte a 0, aqui vai permanecer em 1. Aqui vai permanecer em 1, certo? Para isso aqui permanecer, isso aqui sair do nível lógico 1, eu preciso desligar esta tensão aqui, ó. Eu desligando essa tensão aqui passa para 0, então tem que retirar a alimentação. Tem que retirar a alimentação do circuito integrado. Então, retirando a alimentação do circuito integrado, quando até abaixar aqui 6,07 volts, que aqui para de conduzir, aí aqui cai para 0 e aqui sobe para 1, ó. Sobe para 1, ele vai fazer o reset. Ele vai fazer o reset e vai voltar aqui para 0. Certo? Ele vai fazer o reset e vai voltar para 0. Então, se caso uma dessas proteções, você ligou na tomada, o aparelho deu um PWM e parou, deu um pulso PWM e parou, e não liga mais, você, para ele dar outro pulso PWM, você precisa tirar da tomada novamente, da linha C novamente, certo? Aí você tem problema aqui de proteção nesta área. Aí você tem problema de proteção nessa área. É uma dessas proteções que está ativando. É uma dessas proteções que está ativando. Beleza? Então fica aí a dica aí. E agora nós vamos para o esquemático, né? Tem um esquemático aqui de uma TV preparada para vocês. E nós vamos aqui para o esquemático para nós analisar no esquemático o funcionamento também desse CI. Pessoal, agora vamos iniciar o nosso análise neste esquemático. Nós vejamos aqui que o CI é o mesmo FFQ 510. Aonde aqui nós temos aqui o VCC, e vejamos que o VCC ele está somente ligado ao circuito auxiliar. E esse circuito auxiliar, no momento que você coloca na tomada, né, ele não gerou ainda o PWM para funcionar o CI. Mas nós temos aqui, ó, neste ponto aqui, ó, a nossa tensão de V-Start, certo? Tensão de software start. Então, nós temos aqui a nossa tensão de software start, onde essa tensão de software start vai fazer com que venha acionar, né? Acionar aqui, nós temos internamente aqui, ó, a chave, lembra da chave? Nós temos internamente aqui a chave, e essa chave irá carregar este capacitor aqui, ó. Carregar esse capacitor. Carregando esse capacitor, atingindo a tensão acima de 8,7 volts, 8,7 volts, nós vamos ter aqui a geração, né, das tensões para funcionar o circuito integrado, e também vamos ter aqui já a geração interna do PWM. Internamente já vai se gerar o PWM, certo? Já vai se gerar o PWM, mas não vai sair ainda, né, para fora, porque nós temos aqui, nós vamos desligar este ponto aqui, ó, gerou o PWM, vai desligar este ponto aqui, mas quando ele gera o PWM, rapidamente também ele vai monitorar a tensão que ele vai enviar para esse ponto aqui, ó. Quando essa tensão começar a carregar esse capacitor e ela alcançar acima, né, quando ela subir e alcançar aqui de 0,85 volts, ela irá liberar o PWM. Liberando o PWM, mas essa tensão ela vai continuar subindo. E nós vamos continuar subindo. Só que não pode atingir aqui a 4,5 volts. Porque se eu atingir aqui a 4,5 volts nesse ponto aqui, ela vai continuar subindo, porque já gerou o PWM, vai continuar subindo, ela está esperando o retorno. Só que agora, quando gera o PWM, eu vou ter a tensão aqui nesse ponto, ó. Ó, nesse ponto aqui eu vou ter a tensão descendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, vai vir aqui, ó. A tensão vai vir aqui e vai chegar aqui a atingir aqui, ó, a tensão de referência do TL431, fazendo com que haja a condução aqui deste óptico. Havendo a condução desse óptico, essa tensão ela não alcança 4,5 volts e sim ela começa a cair. Só que ela vai cair até
certo ponto. Ela não pode cair a menos do que 0,7 volts. Aqui vai ter um 0,7 volts aqui, ó. Ela não pode cair a menos do que 0,7 volts. Se ela cair a menos de 0,7 volts, ela vai desligar o PWM. Então, quando ela chegar abaixo de 0,7 volts, aqui nós temos PWM, ó. Aqui, ó, neste ponto aqui, ó, nós vamos ter o PWM. Não ter o PWM neste ponto. Se ela cair abaixo de 0,7 volts, aí nós corta o PWM novamente. Aí ela volta a subir, porque o óptico parou de conduzir, ela volta a subir, volta a subir, volta a subir. Quando ela alcançar 0,8 volts, ela novamente ela vai gerar o PWM. E assim é onde nós temos o circuito burst, certo? Circuito burst. Certo, pessoal? Então, é desta forma que irá funcionar. Agora, e o pino sync aqui? O que esse pino sync está fazendo aqui, ó? Esse pino sync está fazendo o seguinte, ó. Lembra que nós temos aqui a tensão conduzindo aqui o MOSFET aqui, certo? Aqui lembra que nós temos aqui a indução do nossa carga aqui, ó, através da polarização dos MOSFET, certo? O que acontece quando nós temos aqui a nossa carga aqui, ó, do indutor? Quando o MOSFET corta, aí nós vamos ter a descarga. Nós vamos ter aqui a indução, o impulsionamento desta corrente aqui para este ponto, tanto para este ponto, como também para este ponto aqui, certo? Para este ponto. Só que é o seguinte, aqui, ó, vimos aqui que nós temos 0,7. Então, o que ele vai dizer, ó? Quando aqui tem 0,7. Quando tiver 0,7, eu não vou, de modo nenhum, permitir que o MOSFET venha gerar o PWM. De modo nenhum eu vou permitir. Mas a partir do momento que esta carga aqui, essa indução, começar a perder a força, e ela perdendo a força, nós vamos ter aqui o quê? Vai perdendo a força, vai descarregando. Quando ela terminar aqui nesse ponto aqui, ó, então não tenho mais indução aqui, certo? Aí quando neste ponto aqui alcançar o nível de caída aqui, alcançar menos de 0,1 volts, aí novamente eu forço aqui o PWM a gerar aqui, ó. O PWM vai carregar. Ele só vai carregar quando tiver zero. Ele vai carregar. E novamente eu vou fazer novamente aqui quando corta novamente, aí eu vou induzir aqui. Aí novamente aqui vai subir e vai fazer o mesmo processo. Sobe e só vai, quando ele desligar, ele vai desligar aqui, que ele vai desligar novamente, certo? Só vai gerar novo PWM quando alcançar 0,1. Certo? Então induziu do ciclo alto. Beleza? Tá conduzindo. Cortou. Aí tem que, obrigatoriamente, tem que descarregar tudo. Olha o trabalho em fração de segundo, hein? Tem que descarregar tudo. Depois que descarregar tudo, que essa tensão chegar abaixo de 0,1, aí eu digo, sobe novamente outro. Tá vendo? Tá vendo como os engenheiros trabalharam bem aí, né? Para que não haja carga, né? Não haja carga aqui nesse ponto aqui, não haja carga no transformador. Para a vida útil do transformador. Então, pessoal, é desta forma que irá funcionar, né? É dessa forma que irá funcionar esse circuito integrado no circuito esquemático e também internamente no seu datasheet. Agradeço você por participar desse vídeo até agora, né? Creio que esse vídeo vai te ajudar e bota aí nos comentários e também deixa o seu like e se inscreva no canal, pessoal.